Momento as guarnições do Corpo de Bombeiros tomar a postos, porque hoje nós temos muita história no 193 BombaCast, onde você descobre os bastidores do Corpo de Bombeiros. E nós estamos com muita honra recebendo o comandante que revolucionou toda a nossa corporação, que teve ali um papel fundamental no reequipamento, do resgate, do salva-mar, da escola de bombeiros, das viaturas, de todo o salvamento. É um prazer enorme receber no 193 BombaCast o nosso querido, saudoso, o nosso competente coronel Edson Sampaio. Muito obrigado, comandante. É uma honra para mim recebê-lo aqui. É uma honra. Obrigado por o senhor estar aqui com a gente, porque eu, quando entrei no Corpo de Bombeiros, e todos nós sempre ouvimos as histórias do Coronel Sampaio. E hoje, a história viva está aqui para contar para a gente, para que a gente possa ali colocar e falar sobre todas as ações, os bastidores, como que foi. Ele estava me mostrando aqui, ó, um grande plano, o plano de comando que ele escreveu. Comandante, que eu participei. Que o senhor participou, mas que com certeza o senhor executou muitos desses daqui. Mas eu queria primeiro dar aí as boas-vindas ao senhor. O pessoal com certeza tem ali muito carinho. Todos os bombeiros, todos os oficiais, praças, todos que já passaram, esses centenas de milhares de bombeiros, tem muito orgulho do senhor. Muito obrigado por o senhor estar aqui. Por favor. Muito obrigado. Eu que agradeço muito estar aqui presente, pois trazer fazer uma retrospectiva da nossa vida é sempre difícil e, ao mesmo tempo, gostamos disso, porquanto aquilo que nós fizemos ser lembrado, ser discutido e verificar que o Corpo de Bombeiros está nesse andamento necessário para a execução de suas atividades. Isso para a gente é essencial, porque quem tem história, tem berço, sabe onde vai chegar no futuro. Isso daí é óbvio. Nossa corporação feita de heróis, homens e mulheres que se dedicam diariamente na proteção das pessoas. E como veio essa condição para o senhor? O senhor estava na Academia do Barro Branco, quando o senhor se formou em 1965, já sabia que ia para o bombeiro? Bem, naquela época, antes de terminar o curso do CFO, nós tínhamos que fazer apresentar três alternativas. E antes disso nós fazíamos estágio em todas as atividades da Polícia Militar. A única atividade que eu não fiz foi o Corpo de Bombeiros. O senhor está brincando. É verdade. O senhor foi para onde? Fez estágio? O senhor lembra? Cavalaria, rádio patrulha, e tudo. Choque. Todas essas unidades da corporação eu fiz estágio. Mas eu estava no meu íntimo ser bombeiro. O CIAD era lá, né? O senhor sempre viu. Então eu escolhi bombeiro. Graças a Deus, eu vim para o Corpo de Bombeiros. Graças a Deus, e o Corpo de Bombeiros agradece muito, ainda bem. Porque nós tínhamos um espírito diferente do policiamento, né? Ainda que eu tenha gostado até da Rádio Patrulha quando eu fiz o estágio, né? E vim para cá, em 65, quando então o comandante Coronel Paulo Marques nos recebeu. A gente precisa lembrar, né, que a Escola Superior de Bombeiros, né, ela tem o Coronel Paulo Marques Pereira. É muita honra, né? Quando o senhor chegou, qual foi a primeira grande realização que o senhor teve? O senhor falou assim, foi direto, foi fazer o CBO, né? Saiu da academia, CBO. Foi direto. E qual foi a primeira realização? Falou assim, eu tenho certeza que eu escolhi bem. Quando que o senhor teve essa confirmação? A minha confirmação foi através do próprio CBO, porquanto nós tivemos várias atividades e que isso foi exatamente colocando no meu coração que ser bombeiro era a melhor coisa da minha vida. Eu fico até às vezes sensível em relembrar isso, certo? Lógico. E tão logo eu fiz o CBO, antes de fazer o CBO,
eu fui convidado para dar aula de português na escola de bombeiro, mesmo ainda não tendo CBO. E dei aula para os sargentos de português, né? E logo em seguida nós fizemos o curso. Terminado o curso, o comandante da escola, Coronel Alcione, Major Alcione, não, né? Capitão Alcione, né? Capitão Alcione na época, ele foi transferido para a primeira companhia, ali na Celso Garcia. E quando nós fomos optar por unidade, perguntaram para mim que unidade que eu gostaria de servir. Eu não tinha, no momento, como eu ainda era recém-chegado, não havia condições de eu optar por A ou B. O coronel, o capitão Alcione, que na época era capitão, ele estava sentado ao lado. Vamos lá para a minha companhia. Eu olhei, senti firmeza e resolvi ir para a primeira companhia. E foi lá para o PB Belém hoje. Agora é posto de bombeiro. Lá do GAED, é o GAED hoje, funciona lá o GAED. E o senhor lembra, a gente conversava antes, né? O senhor falava sobre quantas unidades tinham quando o senhor se formou no CBO. Eram aqui a capital. Capital tinha em Campinas e Santos. Primeiro batalhão e segundo batalhão de bombeiros, né? Um em Campinas, o outro em Santos. Em Santos, acabou. Batalhão de bombeiro. O resto são companhias no interior. E todos em nível de tenente-coronel. Todos? Não tinha posto de coronel na época. À época. Todos tenente-coronel, inclusive o comandante do bombeiro. Inclusive o comandante do bombeiro. Olha isso. E depois o senhor foi então trabalhar já era o primeiro GB? Né? O primeiro ali? Não. Sempre primeira companhia. A primeira companhia. Então eu quando era segundo tenente, passei a ser primeiro e fui, melhor, era segundo tenente ainda. Fui convidado ou intimado a trabalhar na Central de Bombeiros. Aqui, né? O senhor já veio para cá? Para cá. Antes da reforma ainda? Antes da reforma. Bem antes da reforma. E como é que era aqui? Era quase semelhante, não era esses prédios aí, era um prédio, tinha uma entrada, do lado esquerdo tinha uma prisão. Tinha uma prisão lá, uma sala de prisão. Com grade e tudo. Com grade e tudo. E do lado, era o xadrez. E do lado direito ficava o centro de comunicações, mais ou menos ali. E tinha exatamente aquela viatura bem antiga que o oficial corria naquela viatura. E no fundo tinha exatamente a central, onde ficava o comando, a administração do bombeiro. De madeira? Como que era? Não, era concreto. E do lado esquerdo tinha outro que era exatamente a parte de resgate. O resgate ficava um capitão que era comandante lá, e do lado tinha um almoxarifado. E em cima tinha até uma quadra pequena. Eu cheguei até a jogar futebol lá em cima. Uma bolinha. Do lado direito ainda tinha um prédio alto, certo? Que era para treinamento. E do outro lado tinha exatamente a primeira companhia. Ficava lá. E quando o senhor chegou, então, e como que eram os atendimentos? O senhor lembra o primeiro atendimento que o senhor fez? Eu fiz... Ou um dos primeiros, né? O que marcou o senhor no início da carreira? Quando naquela época a gente corria com outro mais antigo, até para pegar experiência. E eu não me esqueço disso, foi o incêndio ali no Largo da Concórdia. E o então tenente Caldas, que estava no comando. O senhor era a coroinha do tenente Caldas. Nós fomos naquele local. Emocionante. E o outro incêndio com Caldas também, pegamos ali na Praça da Sé, que era uma loja que incendiou toda. Eu não me recordo agora do nome da loja, mas eu fui, mas sabe aquela inexperiência e quer participar. Mas também era só roupa e capacete, não tinha mais nada, né? Exatamente. Era roupa e capacete. Era um capacete antigo até, né? Ainda. Depois mudou-se o capacete, né? Aliás, eu tenho uma foto no meu escritório lá em casa em que mostra o
capacete meu com uma rachadura. Se eu não tivesse o capacete, caiu uma telha na minha cabeça, um dos locais dos incêndios que eu compareci. E aí rachou o capacete. Minha cabeça também tinha rachada, graças a Pois Deus. Isso a gente sabe. E depois o senhor acabou ficando nos batalhões aqui do comando, do CCB, ou depois o senhor acabou como capitão, não era normal, né? A gente saía, era tenente, era Mas promovido. não deixou. O comandante não queria que eu saísse. Mas antes de ser capitão, estando lá no Camucí, eu trabalhando na auditoria de finanças, do qual o capitão Mocione era o diretor, eu era segundo-tenente ainda, né? E um dia o Coronel Paulo Marques passou, e ele me chamava de meu filho chumpaio. Meu filho chumpaio. Ele falou, meu filho chumpaio, você me deu trabalho hoje. Eu falei, comandante, o que houve, comandante? Não, porque eu queria te promover a primeiro-tenente e você deu os 30 cangalhas. Eu falei, coronel, desculpa, eu não pedi nada para o senhor. Curto e grosso. Curto e grosso. Depois até eu me arrependi de ter falado, porque ele levou sempre na brincadeira, né? E o Paulo Marques, onde ele ia, ele me levava. Que bacana isso. Tanto é que no dia que ele faleceu, eu o vesti. Olha. Com a uniforme de bombeiro. De bombeiro. Essas coisas marcam, né? Elas marcam. E dá para perceber, o senhor fica emocionado contando isso, mas é para se emocionar, não é? Porque nós temos, a vida nossa tem muitas histórias, história de pessoas, de vidas que passaram nas nossas mãos. E quando a gente fala desses bastidores, por isso que é legal o 93 BombaCast, para a gente resgatar o bastidor do Corpo de Bombeiros. Como é que aconteciam, de repente, algumas ideias? O senhor estava às vezes no pátio e fala, puxa vida, eu acho que a gente pode mudar, por exemplo, algumas ações de salvamento, conversando às vezes ali no check-up matinal. E eu tenho certeza que o Coronel Paulo Marques foi uma pessoa muito importante na carreira do senhor. Foi muito importante e eu até considerava como quase meu pai, porque cheguei aí à casa dele, eu tinha um irmão dele que ele era subtenente e sempre estava junto comigo, o irmão dele, né? Mas sempre foi assim. E depois que mudou, tinha um decreto 42.141, que era o regulamento do Corpo de Bombeiro. E esse regulamento do Corpo de Bombeiros, ele colocava o Corpo de Bombeiros com departamentos. Olha isso. Tinha departamentos. Né? E que ninguém tinha ainda, né? A polícia não tinha departamentos. Não. Ela tinha os P's, mas não tinha departamento. Era departamental na Praça Clóvis aqui. E nós ficamos aqui até capitão. Certo, até major, não, até capitão, porquanto quando o Coronel Jonas foi para a Casa Militar, ele foi comandante também do Corpo de Bombeiros, aí eu fui também, fui convidado para ir para a Casa Militar, como capitão. Aí o senhor foi com ele? Quem me levou praticamente foi o Coronel, então Major Mancini, que chegou a ser comandante do Corpo de Bombeiros também. Isso que época que era, o senhor lembra? Mais ou menos? Como capitão. Na época do Coronel Era o Maluf, que era o governador. 84, 80 e pouco, né? Por aí. Depois do Maluf veio o Montoro, né? Não. Veio aquele que... O Marim, né? O Marim que veio. Né? Depois de lá eu fui promovido a major. O Assunção era o diretor desse departamento. E aí eu assumi o departamento, mas aí depois disso eu saí de lá e fui convidado. Não, voltou para cá, voltou. Não, eu fui ver porque o oficial que estava na Casa Militar, ele podia escolher a unidade que ele queria e tinha uma certa prioridade em relação a isso. Né? Mas eu achei que não deveria vir para o bombeiro porque não tinha vaga. Mesmo não tendo vaga,
ele tinha prioridade, ia sair algum outro oficial. Eu falei, não quis. Eu falei, isso não é meu feitio de fazer esse tipo de coisa. E aí eu falei, põe em qualquer lugar da polícia. Puseram na diretoria de finanças. Fiquei pouco tempo lá. E foi uma boa experiência ter ficado, né? Porque depois o senhor teve uma grande bagagem depois, até para as finanças, né? Para as compras, porque o senhor revolucionou o Corpo de Bombeiros. Eu sou formado em economia também. Então, Então eu me formei quando nós estávamos lá na Rua São Joaquim. Porque quando o comando foi lá para a Rua São Joaquim, né? foi São Joaquim, nós estivemos lá e eu fiz a faculdade de economia. Eu queria perguntar um negócio para o senhor. Quando a gente foi lá para São Joaquim e os prédios do Corpo de Bombeiros bem do lado do Tribunal de Justiça, é verdade que queriam levar os prédios e tomar os prédios do bombeiro? Que sempre contam isso. Ali realmente era, viu? Porque ali tinha sido uma unidade particular, né? Uma empresa e tal, e queriam que a gente saísse. Nós saímos de lá. Não, mas eu falo aqui o Tribunal de Justiça. Ah. É verdade que a gente teve que voltar às pressas para ocupar, porque senão a gente ia perder o comando? Isso se aventou na época, eu não sei detalhes a respeito disso, mas eu fiquei sabendo mais ou menos, né? Não tenho... Era só curiosidade o comandante. Porque eu nem me lembro dessa posição, porquanto faz tempo. E a minha idade, sabe como é que é? Quando a gente pega a idade, vai se esquecendo de muita coisa. Porque falavam que não tinham nem a proteção da fachada, né? Então abria-se direto, se abrisse a porta, caía lá para baixo, não tinha nada. Não tinha essa grade aí. Quando eu estava no Departamento de Finanças, eu tinha o capitão Célio na época, que ele já faleceu, não é o capitão Célio, né? Chamava ele de Celinho e tal. Então eu falei, Celinho, tem que tem que fazer um orçamento, uma licitação para poder, em volta, colocar uma proteção em todos os andares. Porque eu imagino, aí foi colocado uma essa estrutura metálica, metálica para poder proteger. Porque 72 teve Andraus, aí 74 Joelma. Como é que foi essa... o senhor passou por essas ocorrências, o senhor esteve... Né? Eu era capitão na época e eu estava vindo de uma viagem, em 72. Né? E, por coincidência, eu estava passando ali, bem em frente ao Correio ali, chamava ali, logo depois daquele viaduto... O viaduto do Santa Efigênia, né? Isso. Eu vi aquele reboliço e tal, eu liguei o rádio do carro, incêndio e tal. Então esse incêndio do Andraus eu não participei. Em 74 eu morava na Zona Sul e eu estava indo de carro pela 23 de Maio, indo para a Central aqui. Né? Aí, dado um momento, tudo vazio, aí um policial me parou, só não pode continuar. Falei, por quê? Tá vendo... Começou um incêndio aqui bem na Praça da Bandeira. Né? Eu falei, aí eu mostrei a identidade, eu sou do bombeiro. Aí eu fui até lá, vim até aqui a Central, troquei de roupa e fui para lá. Fui para lá, meu Deus. E saí de lá, depois de uma noite, e eu participei de várias coisas. Vou citar alguns exemplos para você. Eu estava subindo a escada e um bombeiro achou um maço de dinheiro. Seu tenente, isso aí, eu olhei assim, falei, isso não é nosso, joguei no fogo. Joguei no fogo o dinheiro. Eu falei, pô, podia ter levado para casa ele, até ter pensado nisso, mas naquele momento, no outro momento, eu subi até o teto. E várias pessoas, porque não havia condições do helicóptero pousar, porque tinha a parte de cima... Ele tem como se fosse uma projeção do elevador, né? Então ele impede... Não, o telhado lá era aquele telhado que era de frágil. Brasilite, frágil. Mas o que eu deixei na minha memória foi uma loira bonita, assim, deitada, sorrindo, os olhos abertos, morta. Putz. Até hoje eu não esqueço a feição dela. Aí depois voltei para o local e fiquei sentado na
janela, me amarrei ajudando o pessoal a descer. A descer. A descer pelas escadas. Não, pela escada mecânica. Pela escada mecânica, nossa. Entendeu? Então foi isso. Esse incêndio eu participei. Nossa, mas eu fico imaginando depois, né, na hora que volta. E aí quando a gente olha e fala assim, meu Deus, nós precisamos de muita coisa ainda, né? Quando a gente passa por uma situação assim. Foi isso que o senhor pensou? Por pegar essas grandes ocorrências? Quando o senhor foi se preparando para ser comandante, para que a gente pudesse, por exemplo, ter aí uma revolução no Corpo de Bombeiros. Isso tudo serviu de bagagem para o senhor? Possivelmente chegou. É que a vida a gente vai pegando experiência com o tempo, né? Vai vivenciando e pegando os bons exemplos, né? E seguindo em frente. Eu consegui, com vários incêndios que eu peguei, várias situações de resgate. Teve um incêndio que uma indústria química, eu não esqueço também desse dia, em que o pessoal tinha uma frente, uma parede tremenda, e os caras, eu falei, olhei, sai todo mundo. Vai cair. Não falei nada, sai todo mundo. Os caras, é minha ordem, por favor, saiam. Ele saiu, caiu todinho. Se tivesse deixado alguém ali, lá todos tinham morrido. Entendeu? Isso não é exemplo, não esqueço também. São situações que eu não esqueço. Né? E às vezes, né, a gente está olhando por um outro prisma, outro ângulo, outro prisma, e às vezes as pessoas que estão na cena não estão vendo, né? Não estão percebendo. É isso. Então, são essas coisas que a gente não esquece. E o senhor, quando atendia, ficava de supervisor, o senhor atendia as ocorrências, o senhor lembra de ir muito longe atender ou era só capital mesmo que ficava? Só na capital. Capital. Só na capital que a gente ficava, né? Porque... Como é que era, por exemplo, atender uma ocorrência de acidente de carro? O bombeiro ele ia com a viatura de combate a incêndio para atender isso. Para atender. Porque não tinha viatura de resgate, né? Salvamento. E tinha a viatura, né, de salvamento, né? Eu me lembro ali na rua, uma travessa dessa rua que sai da Praça João Mendes, certo? Teve uma ocorrência lá... Conselheiro Furtado? A Conselheiro Furtado? Isso, uma travessa da rua, quando você sobe a rua lá direito, Tamandaré. Tamandaré. E nós fomos uma ocorrência lá com uma pessoa, um homem, um cidadão, estava querendo se jogar. Prédio alto, Tamandaré, né? prédio alto ali. Rua da Glória com a Tamandaré. Então a gente começou a verificar, tal. Ele começou a jogar dinheiro, aí ele entrou, aí o bombeiro tentaram entrar na casa dele, daqui a pouco ele pulou. Uma pessoa dessa praticamente morreu, mas onde colocou? O carro de salvamento. Então não tinha condição de adequar a situação em questão. Né? Então é uma situação... Porque o senhor chamava, não tinha serviço de ambulância, ou até poderia ter, mas não era um serviço o SUS não conseguia atender isso. Não estava ainda como... eu tenho que destacar que o SUS é um órgão muito excelente. Muito. Mas as medidas de emergência, elas precisam de respostas rápidas, né? Com certeza. Então, não tinha como. Então, isso daí foram tudo criando na mente do senhor. Olha, puxa vida, eu vou atender uma pessoa, não tenho onde levar. Vou atender um incêndio, os equipamentos não são suficientes. Vou atender um salvamento, preciso adequar as medidas e procedimentos operacionais. Preciso treinar esse pessoal. Eu acho que tudo isso veio montando na cabeça do senhor para que o senhor pudesse depois maturar exatamente todo o plano para que pudesse executar e mudar o Corpo de Bombeiros. Foi difícil para o senhor fazer essa montagem desse plano? De como o senhor iria? Porque aqui é muito simples, né? Quando a gente vê esse plano, a gente poderia usar hoje. Está aqui, ó. Tenho certeza que ele está muito bem executado, foi muito bem executado, porque o resultado é de hoje. Mas foi muito difícil, às vezes, convencer o restante do Corpo de Bombeiros nessas mudanças, porque a mudança, às vezes, ela tem uma resistência. O senhor teve
eu não senti essa resistência, né? Esse plano foi feito na época que o Coronel Schmidt era comandante. Né? Então participaram vários oficiais desse plano que realmente tinha como objetivo reequipar o Corpo de Bombeiros. Quando eu vim para o Corpo de Bombeiros, quando fui apresentado ao Coronel Paulo Marques, aquilo não saiu da minha cabeça. Falei, eu quero ser comandante do Corpo de Bombeiros. Com o Coronel Paulo Marques ainda. Mas aquilo que se passa na sua cabeça não quer dizer que isso vai ser realizado. Lógico. Certo? Vai ser realizado. Eu, depois de tenente-coronel, quando eu fui, antes de tenente-coronel, eu teria que fazer também, fui fazer o CSP. Como major. E como major, você teria que fazer uma monografia, né? Aquela monografia, eu, conversando com o Coronel Sanches, que já faleceu, todos devem relembrar do Coronel Sanches, falei, Sanches, o que você me dá uma ideia aí para fazer? Falei, faz da área de pessoal. Falei, mas eu nunca trabalhei na área de pessoal. Falei, mas eu acho que é uma boa ideia. Aí fui entrando em contato na polícia, no comando, eu vi que precisava fazer um estatuto. Aí eu peguei e estudei, comprei livros e fui fazer, já apresentando, teve o dia que eu tive que apresentar. Hein? E a comissão era presidida pelo Coronel Adolfo Segura de Castro. Ele era diretor de pessoal. Nossa, bem ele. E ele, como diretor de pessoal, tão logo o comando da PM mudou, ele foi ser subcomandante da PM. E eu, tenente-coronel, quando eu fui promovido, quando eu fui ver, eu estava transferido para a primeira companhia, primeiro Estado-Maior. Olha, o senhor foi para o primeiro AM, o senhor foi direto. Fui ser chefe da primeira seção do Estado-Maior. Olha só. Eu falei, poxa, nunca trabalhei no QG, eu não queria trabalhar no QG, eu queria ficar no bombeiro, né? Aí fui para lá e reuni os oficiais e falei, vocês vão ter que me ensinar muita coisa aqui, certo? Sorte que os oficiais que estavam lá eram excelentes, né? Sempre, né? Ali, no local... Os Procati que estavam lá, que era da minha turma, que já faleceu, tinham vários oficiais que eles participaram de lá. Então, o que acontece? Eu fui lá, fiquei... Aí o Caldeira era chefe da 4ª, o Carlini era chefe da... Ou melhor, o Caldeira era chefe da 3ª e o Carlini era chefe da 4ª. A 4ª e o Caldeira da 3ª seção. Olha isso. E o Caldeira teve uma ideia de fazer um projeto radiopatrulhamento. Eu falei, ô Caldeira, eu sou bombeiro, não dá para fazer, entrar nesse mérito aí, né? Falei, não, mas vamos fazer, tal. Ele, depois de muita conversa, ele me convenceu. Participamos, que foi o projeto radiopatrulhamento padrão. Rapapá. Nós fizemos, rapapá. Fizemos tinha isso. Tinha que ter um bombeiro no meio, hein? Tinha que ter um bombeiro no meio. 3 bombeiros. 3 bombeiros. 3 bombeiros. 3 bombeiros fazendo o projeto. E aí, quando o outro comandante mudou, ele nos colocou numa sala. Eu fiz um papel escrito, coloquei na parede, escrevi, bombeiro já. Bombeiro já. Aí, caramba, o que é isso? Aí o comandante chegou e falou, que isso, pô? Comandante, o senhor tem que me liberar, eu quero voltar para o bombeiro, eu falei para ele. Falei para o comandante geral. Porque o senhor já tinha feito o programa, já tinha o criado, já exatamente. tinha... Agora me manda de volta, né? Aí o projeto foi... No fim, eu é que fiquei encarregado de passar todo o assunto para a imprensa. Teve um dia de apresentação para todos os coronéis da polícia. Nós percebemos também que alguns estavam receosos, né? Não queriam, tal. Aí o governador Quercia, nós queríamos utilizar o
o veículo lá. Os Opalas, né? Os Opalas. Inclusive na academia, há pouco tempo, acho que faz alguns anos, nós colocamos um Opala lá, que o comandante da escola, que fez questão de nós irmos lá. O Caldeira não teve condições, fui eu, o Carlini. E ele colocou um Opala lá e nós falamos alguma coisa a respeito desse projeto, né? Felizmente, aqueles oficiais, coronéis do policiamento, não aceitava isso, que 3 bombeiros tivessem escrito. Mas todo mundo fala, comandante, até hoje. Eu lembro na academia, depois de 94, quando eu entrei, assim, quando entrou o Rapapá, não tinha como. A gente cercava tudo, ninguém conseguia fugir, a gente tinha as viaturas posicionadas nos locais. Todo mundo fala bem, mas faz parte da gente escutar às vezes, né? Mas o importante é que funcionou, e funciona até hoje com uma sementinha plantada. Né? E tinha que ter um dedo, lógico, de pessoas que ficam de fora, às vezes, de um problema, né? Que a gente falava, né? Falava agora, o senhor tirou as pessoas debaixo do muro que ia cair, porque o senhor estava de fora. O senhor foi lá ajudar a criar um programa que não tinha a nossa experiência, mas o senhor estava olhando de fora. Eu acho que essas experiências são muito positivas, né? E elas dão resultado prático, resultado de operações eficientes. Muito bom, comandante. Olha só, eu não lembrava dessa, e é verdade, que o senhor tinha colocado os Opalas, né? Que bacana. E aí o senhor voltou para o bombeiro? Como é que foi? Aí eu voltei para o Corpo de Bombeiros. Mas foi mais tranquilo do que quando aquela vez lá do coronel Paulo Marcos Pereira. Essa daí foi tranquilo. Senhor, bombeiros já. Não, comandante, você vai me voltar de volta, foi exatamente. Né? Eu voltei para o Corpo de Bombeiros e assumi como fiscal administrativo. Que na época era o DF, não? Era o DF, mas estava como fiscal administrativo, né? E aí, a partir daí, nós resolvemos, com base nesse programa... 88? Quanto que era? 87, 88? Por aí. Né? E fizemos vários pedidos de créditos suplementares. E, felizmente, depois, com a minha participação junto ao secretário de Planejamento, nós conseguimos aproximadamente 170 milhões de dólares. Olha isso. Isso daí no orçamento do Corpo de Bombeiros. Foi dado em real. Na época, eu não sei se era cruzeiro ou real, não me lembro. O senhor, porque o coronel Assunção, ele era comandante do bombeiro e depois ele foi ser comandante geral. E foi ali que teve essa entrada ou foi antes? Como é que foi esse bastidor? Foi na época dele ser comandante. Comandante. Porque ele é que chegou e pediu para que eu fosse lá conversar com o secretário do Planejamento. Do Planejamento. 170 milhões de dólares. Aproximadamente isso. Bom, mas também, deixa eu explicar. É por aí. Eu não sei se é 170 ou 178, mas é mais ou menos isso. Mas olha, o plano que foi feito, pessoal, tá aqui, tá com o coronel Sampaio, e é fantástico. Ele já fala aqui, não tinha resgate. Então o carro-chefe do Corpo de Bombeiros não existia. E o senhor colocou aqui no plano, tá aqui, projetos número 1, projetos, que bacana. Os projetos aqui, que o coronel Sampaio, junto com toda a comissão, com o coronel Assunção, com o coronel Gil, o Caldeira, o Albuquerque, tá todo mundo aqui, O coronel, capitão Seco ainda, né? Capitão Seco. Capitão Seco. Então, resgate de acidentados, olha aí, Aí começou a criar o programa de resgate. Puxa vida, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, como é que foi? Depois de todas as experiências, como que foi essa mudança? Foi muito difícil? Inicialmente há uma certa dificuldade, né? Principalmente para definir o tipo de veículo de resgate. Eu até estive nos Estados Unidos a respeito disso, né? E nós verificamos um tipo de carro. O senhor vai falando, eu vou pegar as fotos aqui que o senhor me mostrou. Verificando o tipo de carro, né? O tipo de veículo mais adequado possível para isso. E aí nós fizemos uma licitação, eu ainda como chefe da administrativo, nós fizemos uma licitação para adquirir alguns veículos
né? Aí, o Coronel Sampaio movimentando aqui, ó, os equipamentos de desencarceradores, ó, que bacana. E aí quando o senhor teve que pedir licença prêmio, foi aquela história toda? Não, foi liberado mesmo, o bombeiro mandou mesmo. É. E aí nós fizemos a aquisição, né, desses veículos e foram os primeiros carros de resgate, né? Até fomos questionados por uma empresa por que comprar esse carro de resgate. E essa empresa... A Willy Coach, né? Na época, né? E essa empresa, na época, logo em seguida... Isso aqui foi a minha posse. Ai, caiu. Ah, essa foi da posse, né? É. Daqui a Foi da minha posse. A gente vai falar, que o senhor vai chegar aí. O senhor não era comandante ainda, né? Não era comandante. Peraí, deixa eu puxar aqui para não cair as fotos. Ai, meu Deus. Aí o senhor acabou sendo feito o plano, o senhor foi lá para os Estados Unidos, o senhor desenvolveu, verificou os equipamentos que precisavam, o senhor chegou e falou assim, ó, bom, já tenho aquilo que eu preciso comprar. Que depois ficou escrito no plano, né? Ficou descrito aqui no plano. Falando sobre os equipamentos. É um plano muito detalhado, né? A partir daí, inclusive, nós trouxemos o médico da saúde para verificar exige até uma foto com o médico, teve uma sala lá na sala do comandante, e nós resolvemos convocar todo o pessoal do Estado-Maior nosso aqui do Bombeiro para a gente conversar com ele a respeito disso. Descemos até o térreo ali e para mostrar o veículo que nós tínhamos adquirido. E a empresa nacional, ela questionou por que não dá tal. Aí, depois de um tempo, essa empresa nacional passou a fabricar semelhante o resgate. E hoje... Porque era aquelas... Era aquelas Chevrolet, né? Foi adaptada, né, primeiro, né? Era um carro de salvamento, tipo carro de salvamento que funcionava como resgate também. E aí, quando o senhor colocou, falou assim, bom, a gente precisa ter equipamentos aqui dentro de imobilização de vítimas, de, às vezes, contenção de hemorragia, kit de parto. Aí tinham lá os desencarceradores, tinham prancha longa, tinha maca, tinha tudo lá dentro. Tinha todo esse equipamento. Inclusive, nessa época também, nós, quando comandante, nós trocamos o capacete, que é o capacete hoje, o galê. O galê. Aí foi trocado. O capacetinho, que era só aquela casquinha, foi para um galê. Nós trocamos o capacete galê com maior munições de segurança para o bombeiro. Apesar de que uma vez que eu estava ainda como capitão, eu estava numa ocorrência com um capacete, e se eu não tivesse aquele capacete antigo, tinha caído uma telha na minha cabeça. Ainda bem que protegeu a cabeça do senhor. Né? E esse outro capacete agora é o atual utilizado, né, e que dá melhor proteção ao bombeiro. Bom, mas é muito legal. Um corte aqui. Inclusive, na época do rádio patrulhamento padrão, as viaturas do policiamento tinham equipamentos de primeiros socorros, né? Isso acho que foi ideia do senhor. Ideia do grupo todo, né, que nós definimos os equipamentos que deveriam ser montados as viaturas. Uma coisa que eu não comentei é que na época do rádio patrulhamento padrão, nós fazíamos uma palestra para todos os oficiais, que eram ali onde era o HM do lado, tinha a igreja, e do lado da igreja tinha um Jorge Miranda ali. Jorge Miranda. Tinha um auditório lá e nós convocamos todo São Paulo, do interior, vinha e nós fazíamos palestra com esse grupo de oficiais sobre... Cada um falava, eu falava na área de pessoal, o Carlinho numa área de material, equipamento, e o Caldeira em outra situação operacional. Ótimo. Bom, então, eu acredito que o senhor, depois que fez o projeto do resgate, como é que o senhor convenceu o secretário de saúde que isso era importante para a gente? Porque a verba ela vem da Secretaria da Saúde, vinha da Secretaria para aquisição de equipamentos, e também o pagamento do SUS, que ele cai, né, por causa dos atendimentos que são feitos pelo Corpo de Bombeiros na época. Como é que o senhor convenceu o secretário? Falou, secretário, a gente precisa fazer um projeto, um resgate, para atender a população.
E começou pequenininho, hoje é o carro-chefe do Corpo de Bombeiros. Foi difícil ele aceitar? Na realidade, nós não mantivemos contato com o secretário da Saúde a respeito disso. O bombeiro passou a implantar e na implantação fez uma comunicação. Entendi. E uma comunicação, porque era uma atividade também do bombeiro própria, o mundo inteiro, todos os países, eles fazem isso, certo? Nos Estados Unidos, por exemplo, existem os carros da polícia que eles têm todo o serviço, todo o equipamento de resgate. Então, lá é o seguinte, a polícia ou o bombeiro chegar antes, eles têm uma remuneração a mais. Okay, nos Estados Unidos. Pelo menos nas cidades que eu visitei. Que o senhor visitou. Certo. Eu visitei em Paris, na França também, com a escola de bombeiro da França, e infelizmente lá um sargento lá do bombeiro falava português. E ele acompanhou a gente em tudo. Porque eu visitei vários países a respeito do bombeiro. Então isso me deu vários argumentos e conhecimento. Bom, mas aqui, ó, tá aqui, ó, custo da implantação do projeto Resgate de Acidentados. Era cruzeiro na época. Cruzeiro, né? 2.254.285.086 cruzeiros. Olha lá. Mas depois eu vou olhar. Ó, a gente tem aqui depois o projeto do salvamento marítimo, que também o senhor começou o projeto Salvamar, que meu querido terceiro GBS, o Salvamar Paulista lá no litoral, né, o grupamento de bombeiros marítimo, com os navios, com lanchas, que tinham lá 4 bilhões, 418 milhões de cruzeiros. Né? Aí tem o projeto de reequipamento do Corpo de Bombeiros, né, a Escola de Bombeiros com 1 bilhão 323 milhões, né, perdão, 1 bilhão 323 milhões de cruzeiros, porque a gente não tinha uma escola. Então isso aqui foi tudo um plano que saiu aqui, ó, junto com o Coronel Eduardo Assunção, o Coronel Gil, o Coronel Sampaio, o Coronel Caldeira, Major Albuquerque, Major Odilon Guimarães, Major Rodrigues e Capitão Seco. Comandante, isso aqui é o esqueleto que o Corpo de Bombeiros deu um salto de atendimento melhor para a população. E a gente precisava dar essa resposta para a população, não é verdade? Com certeza. O único problema que eu senti também é a falta de pessoal. Quantidade. Porque nós tínhamos um efetivo de 9.806 bombeiros. Se você pegar agora, atual, não está diferença nenhuma. Então, você veja, aumentou o número de postos e com o mesmo efetivo. Então, na época que nós não tínhamos efetivo, nós fizemos um estudo para fazer os bombeiros municipais em alguns municípios. Então, por isso que o senhor já colocou na época, por causa da dificuldade de efetivo, está aqui, ó, para treinamento de bombeiros voluntários. Aqui, ó, já falava-se desse tipo de conceito em 1990. A filosofia que seriam tratados em relacionamento com a defesa civil, com parcerias com o município. Olha aqui, ó, o Corpo de Bombeiros já possui um terreno de 20 mil metros quadrados doado pela prefeitura no município de São Paulo. Onde é que era? O senhor lembra? Era de Pirituba, não? Não, esse município aí, porque na realidade nós conseguimos lá em Franco da Rocha, né? Isso, mas aqui estava no plano, né? Isso me chamou a atenção. Isso não foi muito para frente, não foi. E nós conseguimos em Franco da Rocha, que é o atual, né? E nós iniciamos a ação praticamente no meu comando. Né? No comando do senhor. E fizemos e deixamos quase 80% pronto. E depois, quando o outro comandante chegou, que era o do salvamento, o Carquede, ele pegou, assumiu totalmente. Me parece que ele fez até não era o Carquede. O Carquede foi depois. Foi bem depois, mas ele pegou, assumiu totalmente a construção da escola. Quando o plano começou, né? Então tem até foto aqui da escola, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Tá aqui, né? Tá nessa aqui, ó. Tá no jornal do São Floriano. Olha aqui que bacana, ó. Os bombeiros
Cadê, ó? Tá aí, ó. Aqui, ó. Aqui atrás, ó. Olha que bacana. A foto da Aí construção. Construbase, né? Construbase, eu que foi a estava aí, empresa. Olha que eu bacana. fui visitar a construção, como estava, né? E nós estávamos caminhando, né? Para exatamente... Olha que bacana, né? É um jornal de 1991, que chama, né? São Floriano. Ele ficou digital, depois as redes aí acabaram alterando um pouco, mas sempre teve notícias de bombeiro. Esse jornal era daqui da do escola Bombeiro. do bombeiro. É. Boletim público, informativo do Corpo de Bombeiros, ó, da 5ª seção da comunicação social, que bacana. Operação Aeroporto, SEIB forma oficiais e sempre uma mensagem de prevenção, segurança no lar. Que bacana, né, comandante? Sempre foram mensagens muito legais. E aqui no meio, olha lá, ó, queimaduras, o que fazer na segurança no lar, com panelas, né? Sempre a gente orientando a população, né? Muito legal. É o Eu objetivo. fico orgulhoso de ver tudo isso, viu, comandante? E, lógico, né, todo o trabalho. Eu estou falando aqui porque a gente falou da operação da Escola de Bombeiros. Nós tivemos aqui também só quase 3 bilhões no projeto de comunicações para o senhor fazer um cobom aqui em cima, né? Foi, exatamente. Foi Porque o senhor, como é que recebia antes? Era tudo, o cobom era aqui. Mas eu imagino... Tinha limitações. Limitações, né? Tinha limitações. As E pessoas depois, não conseguiam entrar em contato com a gente. Nós colocamos um pessoal que foi subcomandante, que me lembro o nome dele. Aqui? Aqui. E foi subcomandante aqui. Qual época? Não, eu não sei se foi não me lembro qual foi. Ele era um excelente oficial. Ele era tenente, veio para o centro de operações, certo? Aquele que foi comandante-geral também, veio trabalhar aqui, que estava no gabinete da Secretaria da Segurança, sabe há pouco, que foi agora, saiu. O senhor lembra? Max Mena? Hã? O senhor está falando do Max Mena? Max Mena, eu estava falando. Agora o outro que também foi, que estava no centro de comunicações da Polícia Militar, veio para cá também, que chegou a ser comandante-geral e foi para a Secretaria da Segurança há pouco tempo. Tá? Era subsecretário lá agora. Coronel Camilo. Camilo. Coronel Camilo era tenente e veio trabalhar. Eu era quase capitão e veio trabalhar também no centro de operações do Corpo de Bombeiros. Não no centro de operações, mas no centro de comunicações, certo? E ele veio trabalhar e ajudou muito também, certo? Bom, essa parte. Então, o projeto de comunicações foi muito importante também para que o senhor pudesse abrir o Corpo de Bombeiros para a população. Exatamente. Foi muito difícil montar um cobom aqui em cima? Nada é fácil, né? Nada é fácil e as atividades foram desenvolvidas aos poucos, né? De tal forma que o centro de operações estava indo bem, né? Eu cheguei a ficar, isso quando eu era tenente, né? Eu cheguei a participar, porque nós éramos às vezes escalados também para ficar no centro de operações. Chefe de operações. Até uma vez no centro de operações, lá da Rua São Joaquim, eu tive um problema com o oficial lá da Polícia Militar, que ele era do centro de operações lá. Lá da Tiradentes. Nós tinha ocorrido um incêndio grande na parte de uma fábrica ou distribuidora de veículos, certo? Aqui em São Paulo. E o bombeiro ficou todo empenhado, inclusive o salvamento, né, todo empenhado. E esse oficial de lá da Polícia Militar, eu falei, você precisa mandar mais? Ele falou, não tenho condições, já está todo empenhado, não dá para isso. Então, por que você não manda de bicicleta? E eu respondi a ele, com um nome até não adequado. Manda de bicicleta? Eu não tenho bicicleta. Não, você imagina como é que eu mandei para onde ele... Eu fico imaginando quando o senhor falou do Coronel Paulo Marcos Pereira, né? Agora, se o cara manda uma dessa, o senhor fala... Eu mandei ele para aquele comigo, lugar, né? Aí o capitão veio falar comigo. Eu falei, o senhor também vai. É isso. Aí eu tinha um
tenente-coronel fez um documento para eu ser punido por isso, né? Aí o senhor falou assim, ó, meu nome é Capitão Sampaio, é ou não é? O senhor falou ainda, né? E mandou ver. Não, eu não era capitão na época, eu era primeiro-tenente. Primeiro-tenente, né? Eu sei, pô. Mas aí também, os caras também forçam a barra, né? A gente tá lá querendo fazer tudo. E, escuta, me manda mais, eu não tenho. Eu comentei com ele e tal, mas são ocorrências, eu acho que nem precisa colocar isso aí. Mas essas aí são os bastidores, comandante. Bastidores são essas histórias que são legais. Porque não adianta a gente contar tudo o que aconteceu se não tivesse uma rusguinha. Não tem como. Não tem como o senhor criar assim, um baita de um plano desse. Que, por exemplo, estou falando aqui, o projeto de informática, olha só. 1988, despacho de viatura assistido por computador, controle de equipamento, controle de ocorrência, controle de gerenciamento de frota, controle de produtos perigosos, produtos radioativos, gerenciamento de recursos hospitalares. O senhor imagina, em 1988, como é que o senhor ia fazer o controle de recurso hospitalar? Por quê? Tinha o resgate ia atender, por exemplo, uma vítima que, de um acidente de trânsito, bateu a cabeça. Onde vai ter um neurologista? Por quê? Não é a tendência do resgate quando o senhor criou? Junto com todos os participantes, eram para quê? A gente pegar uma pessoa que tinha lá uma batida, por exemplo, teve um trauma craniano, né, um traumatismo craniano, e mandar para um hospital onde teria de plantão um neurologista. Como que o senhor ia descobrir isso em 1988? Sem computador, sem WhatsApp, sem internet, era tudo no telefone. Tudo no telefone. Tudo no telefone. Então, como é que era de manhã? Quando o senhor falou assim, vamos criar, começou. Meu Deus, tinha lá o médico regulador do grau, né, o grau resgate hoje, estavam junto com a gente, então ele tinha que fazer essa busca nos hospitais. Quantas vagas você tem aí, Hermelino Matarazzo? Quantas vagas você tem aí, Hospital do Tatuapé? Quantas vagas você tem aí, Hospital da Santa Casa? Quantas vagas você tem aí, Hospital das Clínicas? Então era assim. Normalmente eles iam levados ao posto médico mais próximo, né? Mas a origem principal era pelo Hospital das Clínicas, né? Sempre, porque o Hospital das Clínicas ele tem mais condições, né? Hoje deve ter superado talvez a quantidade que tem, né? Mas era sempre através dos postos mais próximos, que às vezes sem muita condição, né? Mas o bombeiro ele fazia todo o atendimento necessário e em seguida, se necessário fosse, levaria a um posto com maior condições técnicas, certo? E medicinais. Né? Eu estou vendo aqui, projeto de microinformática, 20 micros para os próximos 6 meses, 33 micros para os próximos 15 meses. Né? Tinha, né? E isso, em resumo, eu vou mostrar aqui os recursos humanos, mostrando aqui, por exemplo, tinham lá de 1989, 2 coronéis, e o senhor já queria 5 coronéis no Corpo de Bombeiros em 1990. Por quê? Eu cheguei a gente sabia que precisava. Cheguei a ter quase 3 coronéis, né? 3 coronéis no bombeiro. Que aí nós, veja bem, quando nós assumimos o Corpo de Bombeiros, nós mudamos toda a terminologia do Estado-Maior. Em vez de colocar primeira seção, os departamentos. Agora passamos a ter departamento pessoal, departamento de recursos humanos, departamento de todos os departamentos em questão, todas as seções passaram a ser chamadas de departamentos. E eu até fui buscar o decreto 42.141 na época que o Corpo de Bombeiros só tinha o bombeiro de São Paulo, cidade. Esse decreto fala em departamentos. Já naquela época. Naquela época. E depois a coisa foi mudada para a primeira companhia. Entendeu? Mas o que eu falo para o senhor é o seguinte, olha só como o senhor já era um visionário. O senhor já tinha, em 1990, 89, 90, o senhor já tinha pedido para mudar o efetivo do bombeiro para 12.040. Eram 3 mil a mais. E hoje a gente não tem ainda. O efetivo nosso é igual E não é uma crítica, né? Pelo amor de Deus. A gente sabe, a gente ama isso aqui. Mas o que a gente fala é que os recursos, não só financeiros, humanos, equipamentos, eles precisam caminhar evoluindo. Porque de acordo com a quantidade de pessoas que a gente atende, né? Eu sou favorável à emancipação do Corpo de Bombeiros. Sempre fui. Isso ocorreu quando eu era tenente ainda, primeiro tenente, e que eu estava reunido
com o gabinete lá, tinha um órgão da Polícia Militar que cuidava de todo o planejamento financeiro, e num dia de uma reunião estava havendo falta de recursos em determinadas unidades da Polícia Militar. Aí o coordenador lá falou assim, vamos tirar dinheiro do bombeiro porque ele consegue fácil. Eu falei, o senhor não pode fazer isso, eu falei para ele. O senhor vai tirar recurso nosso para exatamente deixarmos sem recurso, e por que não o próprio Polícia Militar solicitar recurso? Aquilo lá foi o ponto inicial meu para que o bombeiro fosse emancipado. Até hoje eu penso nisso, tentei fazer isso, não consegui. Certo? Porque depende do governador. Lógico. Mas o senhor criou a unidade orçamentária. Mas muitas evoluções tiveram, né? Porque a unidade orçamentária do Corpo de Bombeiros, ela foi criada na gestão do senhor. Na realidade, a unidade orçamentária, o Assunção era o comandante do Corpo de Bombeiros. E ele chegou para mim e falou, Sampaio, poxa, dá para você dar um pulo lá na Secretaria de Finanças, da Secretaria de Planejamento e de Finanças do Estado, do Estado, lá no Morumbi, Palácio do Governo. Eu falei, tá. Aí o que eu fiz? Eu fiz um decreto, escrevi um decreto criando o bombeiro como unidade orçamentária e fomos aprovados. Olha que beleza. Nós aprovamos na época, pouco antes de eu ser comandante do bombeiro, e o bombeiro passou a ser unidade orçamentária. Para mim foi uma vitória isso, porque a Polícia Militar não pode mais mexer. Entendeu? Não pode mexer. Porque eu vou explicar aqui, pessoal. Coronel Sampaio, que foram os equipamentos nacionais e equipamentos importados. Autoplataforma aérea, 15. Autobomba escada, 3. Autosalvamento metroviário, 2. Autosalvamento de grandes emergências, 4. Que eram importados, né? Então, olha, de 292, eu não sei se consegue pegar aqui, mas de 292 viaturas que foram adquiridas nessa época, entre autobomba, autoescada, 130 unidades de resgate. Meu Deus, foi uma revolução. Como é que foi o desafio de gerenciar tudo isso depois, na hora que chegaram no comando do senhor? Como é que foi? Foi bem. O único problema é o seguinte, que as viaturas naquela época passaram a não ser utilizadas pela guarnição, que nós tínhamos 7 elementos, depois diminuímos para 5. Para 5. Hoje eu não sei quantos que estão numa guarnição de bombeiro, deve ser 2 ou 3 que saem num carro, porque quando nós éramos tenentes, nós éramos... na viatura a gente corria junto com o motorista na frente, e atrás tinha guarnição de 7 bombeiros, e alguns bombeiros que não colocavam na guarnição, ou melhor, sentados, eles iam atrás se segurando. Então isso... Era um caminhão, né? Era um caminhão. Era o comando, saía com tudo, um AC. Não era muito adequado isso, né? Não era muito adequado. Tanto é que uma vez um bombeiro aí perto de Santa Amaro ali, ele estava pendurado atrás e o carro virou e ele faleceu. Isso é muito ruim, né? Isso é muito ruim. Mas eu sei, agora, quando o senhor viveu isso aqui, o senhor fez um planejamento de 292 equipamentos entre autobomba, autotanque, autoquímico, olha que bacana, autosalvamento, resgate, 139 unidades de resgate, autoescada, 4, autoapoio, né, possivelmente guinchos, né? E eles ainda ocorrem aí em alguns postos. Quando o senhor chegou a planejar, porque foi antes do comando do senhor, e o senhor conseguiu executar durante o comando do senhor? Nós executamos várias coisas durante meu comando, e não só na parte de viaturas, na parte estrutural. As mulheres foram implantadas
É isso que eu ia falar pro senhor, né? O senhor Elas teve foram uma implantadas- série de... Foi em 91, 4 ó. de dezembro, Cadê, ó? se não me falha a memória, 4 de dezembro de 91. 4 de dezembro de 91. As pioneiras. As pioneiras, ó. A implantação da mulher no Corpo de Bombeiros. Está aqui, ó. Que bonito. Estou lendo aqui o discurso que o senhor fez quando houve a implantação, dia 4 de dezembro de 1991, no início, né, das mulheres no Corpo de Bombeiros. Uma das pessoas que me procurou foi o Carquede. O Carquede trabalhava no salvamento. E ele propôs, ô, comandante, tal, mulher, tal. Então, nós criamos um grupo de trabalho, certo? Que o Edson, acho que era Edson mesmo, Major Edson, não é isso? Ele fazia parte da comissão, ele era o presidente. Foi montada, foram mais de 300 mulheres bombeiras, policiais, que foram testadas, né? E elas depois, em torno de 30 mulheres e mais... Tá aqui, ó, eles estão falando, ó, dentre 310 voluntárias que se submeteram aos testes, 33 policiais femininas, né, na época, né? 37 policiais femininas, incluindo-se praças e a primeiro-tenente selecionadas, foram submetidas a um programa de treinamento intensivo de 280 horas de prevenção e combate a incêndio, estágio em altura, pronto-socorrismo, passaram a integrar o contingente operacional junto com os bombeiros masculinos. Sabe que inclusive eu achei que o curso para elas devia ser mais intenso, porque elas iam ser sempre aquele negócio, cobradas, né? Cobradas pelos bombeiros homens. Então eu falei, não, eu quero que dobre mais o curso para elas, que elas tenham noção não só de combate a incêndio, mas também de resgate, de salvamento de pessoas, de pronto-socorrismo. E com isso elas tiveram. E hoje você vê, tem até tenente-coronel aqui do Bombeiro. Ah, tenente-coronel, a tenente-coronel Cíntia, a primeira comandante de um grupamento do Corpo de Bombeiros na nossa história de 142 anos. Isso Então, elas foram implantadas. Impressionante. E depois disso, os outros bombeiros de outros estados passaram também a colocar as mulheres. As mulheres. E antes, nenhum estado tinha, em São Paulo não tinha, em outros estados. E hoje, se você vai verificar isso, tem vários corpos de bombeiros de outros estados, eu acho que todos até devem ter mulheres. Eu acho que está na hora da gente ter já uma coronel, uma primeira coronel mulher. No Corpo de Bombeiros, é verdade, pô. Pelo amor de Deus. Bom, e aqui, ó, muito legal, né? Que perfilam-se aqui, ó, na nossa frente, aquelas que são as pioneiras do Brasil nos serviços operacionais de bombeiros, somando-se aquelas outras profissões consideradas até há pouco tempo tabus de exclusividade dos homens, do homem, né? Então, o governo de São Paulo, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, inovando, trazendo a confiança à mulher, colocando à disposição da sociedade. Que bonito, comandante. Eu fico emocionado de estar aqui presente e conversar com o senhor, para o senhor poder falar um pouco de vários tabus, né? Algo que deixa a gente muito orgulhoso. Agora, o senhor teve a vida inteira desde 1965 na academia, entrando no Corpo de Bombeiros. Como foi a notícia que o senhor seria o comandante do Corpo de Bombeiros? Eu trabalhei sempre no sentido de ser comandante, mas eu ia buscar isso pelas minhas ações, né? Coronel Assunção foi era para ser o comandante do Corpo de Bombeiros. Aí ele desceu até a minha sala e comentou a respeito disso. Sampaio, você vai ser subcomandante do Corpo de Bombeiros. E o Caldeira vai ser comandante. Eu achava já que ia ser comandante. Eu falei, o Caldeira era mais antigo que o senhor? Era pouca coisa mais, né? E o que acontece é o seguinte, ele falou, você vai ser subcomandante. Eu falei, o Assunção é o seguinte, eu sou da mesma turma que o Caldeira, mas eu acho que não vai
não vai coordenar muito bem, porque cada um tem um temperamento, eu tenho o meu e ele tem o dele. Dia seguinte, ele veio e falou, você vai ser comandante do bombeiro. E o seu subcomandante vai ser o coronel, se permite eu não vou comentar, é um da minha turma, que não estava servindo no bombeiro. Eu falei, não, meu subcomandante vai ser o Sendi. Tenente-coronel Sendi. Não, mas ele não veio para a capital, não veio para cá. Espera um pouquinho. Liguei para o Sendi. Sendi, você vem para a central? Aí ele pegou e falou assim, vou. Nem comentei que ele ia ser subcomandante. Eu falei, Assunção, você quer conversar com ele? Perguntar. Não, tá bom. Aí ele Eram foi, 2 coronéis no Bombeiros, naquela época. Né? Era um coronel só. Era só um. Era só o comandante. Só o comandante. Tá. Aí o Sendi, tenente-coronel, veio para... Mesmo o senhor pedindo 5, era só um. Mas depois eu consegui Depois mais mais. Consegui mais oficiais. Então, no fim, o Sendi veio. E eu fiquei sabendo depois que uma das pessoas que fez um trabalho junto ao governador para que eu fosse Comandante? Coronel Ferro. Olha aí. Eu tinha muita amizade com o Ferro, né? E o Coronel Ferro era chefe da Casa Militar. Casa Militar. É. Mas aí quando o senhor falou assim, tá bom, então o senhor montou a equipe, na hora que ele falou, aceito. Como é que foi a emoção? Não, eu queria saber. Porque... É muito difícil na hora, né? E na hora que ele depois saiu, eu falei pro pessoal, você comandante do bombeiro. Que legal, me abraçaram. Todo mundo abraçou. Pereira trabalhava comigo e tal, todo mundo. Eu tenho, as mais amizades que eu tenho são com os praças, que eu aprendi a respeitá-los. Lógico. Certo? Não que eu não respeitasse os oficiais, não é isso. Mas a minha amizade, porque eu dependi quando tenente, aprendi muita coisa com eles. Lógico. A vida inteira, né? A vida inteira, gente. Imagina. Os que levam o corpo de bombeiros nas costas. Tem que ter os direcionamentos, os planejamentos, todas as ações, mas eles têm todos os méritos e todas as grandes ações, né, que nós temos na nossa corporação. E depois dessa daí, então, foi no final de semana? Quando que foi? Uma sexta-feira e na segunda-feira já ia publicar? Como é que foi? Sobre o comando do bombeiro, o senhor ia assumir? Aí eu assumi interinamente, né? Aí depois que eu fui promovido a coronel, aí a publicação do governador. Do governador. O governador me colocou como comandante do Corpo de Bombeiros. Que bacana. E quando o senhor chegou, assumiu, teve passagem de comando? Quem assumiu, quem me passou o comando foi o próprio Sendi. Ai, que bacana. Porque o Assunção já era comandante-geral. Já era comandante-geral. E o comandante era para ser o coronel Assunção, mas aí ele foi ser comandante-geral e aí ele falou que o senhor ele já era comandante do bombeiro. Então ele foi comandante-geral. Que bacana, demais. E lógico, né? Quando o senhor assumiu, o senhor teve depois a necessidade ali de organizar uma série de ações, como, por exemplo, as atividades técnicas no Corpo de Bombeiros, né? O Seminário Nacional de Bombeiros, né? Foi o primeiro, foi lá em Ribeirão. Não, foi o terceiro. Foi o terceiro? Senabom, e foi muito lembrado isso, né? Foi muito legal, né? O senhor trouxe todos do Brasil inteiro para cá, né? Era muito... Foi o primeiro aqui em São Paulo. O primeiro em São Paulo, mas foi... lógico, né? A gente passou por um Senabom agora recente, tão legal, tão importante. E como é que depois o senhor conseguiu colocar em prática tudo aquilo que o senhor tinha planejado? Como é que foi? Foi complicado depois como comandante ou foi mais fácil? Não é que foi complicado, nem foi fácil. Evidentemente que nenhuma atitude que a gente toma, às vezes, as pessoas se resseiam
pensa um pouquinho para tomar decisão, né? Mas, felizmente, quando eu estava no comando, por exemplo, os oficiais, nós fizemos pessoas técnicas nas várias áreas, e vieram fazer palestras aqui para os oficiais. Para os oficiais. Vieram fazer palestras para colocação de certos conceitos, e que a partir daí, então, eles começaram a conversar, a tomar atitudes, né? Exatamente dentro da nossa linha, né? Uma coisa que eu queria destacar é o seguinte: eu não fiquei sentado só na cadeira. Eu visitei todos os postos de bombeiro do estado. Todos. Pegou... Sem falta. Era um Opalão vermelho? O que era? A viatura e foi embora? Não, a viatura normal, essa Chevrolet, aquela viatura normal que a gente tinha. E visitamos todos os postos de bombeiros. Teve uma, eu não me lembro se foi, acho que foi Botucatu, que estava um problema grave lá. E o prefeito... Por causa do convênio, aquela história. Né? Então, o bombeiro não estava recebendo recurso nenhum, nem para alimentação, para nada. E o capitão lá, ele decidiu fazer me pediu para eu visitar, e conseguiu, através do prefeito, parece que não tinha saído, e o presidente da Câmara, que estava presidindo a prefeitura. Ele fez um discurso lá e falou assim: está falando em economia, tal, o senhor talvez não entenda de economia. Eu fiquei na minha. Aí, na hora que eu comecei a falar, eu falei: o senhor talvez não saiba, mas eu sou economista. Pois é. E eu sei tudo. Eu impus certas coisas. Se o senhor não for não aceitar isso aí, eu vou tirar o bombeiro daqui da cidade. E aí o cara... Aí foi... Foi na hora, né? É a famosa palavra, né? Vou tirar daqui. Aí os caras... E foram mexer ainda com o comandante, pô. Imagina, o comandante falou assim... Não, eu lembro sempre isso, porque a necessidade realmente de que haja... Uma pressão, né? Uma pressão. E o serviço, para que é? Para a gente atender quem? A população, né? Não é para a gente. Pô. A gente nunca faz nada para nós. Bom, comando, quanto tempo? 1h17. Nossa, batemos um papão. Comandante, eu sei que é complicado, né? A gente contar uma história em tão pouco tempo. Mas as histórias que o senhor tem, o legado que o senhor deixa para o Corpo de Bombeiros, deixou e sempre está presente aqui, que o senhor é uma pessoa muito presente aos comandantes. Eu vejo todo o carinho que os comandantes, os praças, todos têm com o senhor, por causa desse amor que está. O senhor deixou o Corpo de Bombeiros, mas ele nunca deixou o senhor. Ele bate o coração quando o senhor... Está no meu sangue. Está no sangue. O senhor ainda se emociona quando passa um autobomba em código 3, não? Sempre emociona, né? A gente vê um carro, uma viatura de resgate, tudo, a gente já faz uma retrospectiva da nossa vida, né? Eu tenho certeza. Bom, então a gente vai já encerrando, agradecendo ao senhor por todo esse legado que o senhor deixou da história do Corpo de Bombeiros, de tudo que o senhor fez pra gente, de tudo que o senhor honrou a nossa corporação. E eu queria terminar aqui com o discurso de posse do Coronel Sampaio. Olha só. Agradecendo as pessoas, mas ele falou assim. Depois o senhor conta. Se não tens o olhar de águia, se não tens a sagacidade da raposa, se não tens a coragem do tigre, para trás, companheiro. Esta não é tua casa. Que bonito isso. É de arrepiar. Essa frase foi exatamente quando nós nos apresentamos ao Corpo de Bombeiros, ao Coronel Paulo Marques. E essa frase inteira era colocada num quadro às costas do coronel. Ficava na parede. Exatamente. Então, essa frase aí
Tanto é que depois que eu coloquei isso aí, todo mundo começou a usar, a escola de bombeiro começou a usar, todo mundo. E é uma frase que não é minha, a frase é de quem vê e olha, passa-se dele. De quem veio para cá, né? É. Quando chega um recruta ali na escola, ele tem que saber onde ele vai estar pisando, né? É, exatamente. Bom, eu queria que o senhor deixasse aí um recado especial para todos que acompanham a gente. Eu sei que é difícil a gente resumir em muitas coisas aqui, ó. O acervo histórico do senhor é fantástico aqui, ó. Não só o comandante Edson Sampaio, coronel Edson Sampaio, todas as estruturas, mas eu queria que o senhor deixasse um recado especial para quem assiste a gente. É muito difícil no momento, porque cada um de nós tem um sentido, uma emoção. O que a gente espera de todos os bombeiros é que continuem se preocupando nos conhecimentos, buscar informação, conhecimento e saber atuar. E quando tiverem um problema e não conseguirem resolver, depois ele se aperfeiçoe, busque solução para que numa próxima atividade ele tenha condições de resolver este problema e os outros futuros, porque ser bombeiro está no coração de todos nós. Ser bombeiro é uma pessoa que independe da situação. Ele quer ser bombeiro porque sabe que sempre poderá salvar uma vida. Esta é a minha preocupação de sempre ter sido bombeiro, graças a Deus. Bom, meus amigos, eu emocionado também que eu fiquei hoje aqui de estar com o Coronel Sampaio, escutando as suas histórias, as suas formas ali de adequação a todos os procedimentos, de todas as demandas da corporação, fora delas, as evoluções, os projetos, o empreendedor que ele é, né, que foi aqui no Corpo de Bombeiros, mas é uma pessoa empreendedora. Eu encerro agradecendo demais o senhor. Muito obrigado, comandante. Obrigado por estar aqui com a gente, por dividir essas experiências e a gente deixar registrado aqui no 193 BombaCast esse canal de comunicação para a gente descobrir os bastidores do Corpo de Bombeiros, que ele é feito pela Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros, diretamente aqui no Bomba Café, que eu nem agradeci, mas agradecer o cafezinho do Bomba Café pra gente. Quem estiver passando aqui pelo centro, vem aqui tomar um cafezinho, que é um café temático nosso, do lado do comando, na frente aqui do Tribunal de Justiça. Mas agradecer demais. E a gente chamou as equipes no início. Atento às guarnições do Corpo de Bombeiros tomar apostos para Código 3, porque hoje tem o comandante. E como a gente encerrava as ocorrências nossas? Atento à central, é o alto comando. QAP. QAP, né? O senhor respondia? Como é que o senhor respondia? QAP. QAP. Comandante, como é que está a situação no local? Tá toda resolvida, certo? A situação está sob nosso controle e nós vamos para frente. Vamos colocar toda a situação precária, se porventura existia, não existe mais. QSL, então. Bom regresso, comando. Obrigado. Pessoal, obrigado demais. Ó, até arrepia estar nesse momento histórico com o Coronel Sampaio aqui, viu? Beijão grandão no coração de vocês. Obrigado.